Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente, manifestar a tua glória através dessa palavra para redirecionar, para trazer cura, libertação, salvação a todos aqueles que precisam, inclusive eu. E desejo do fundo do meu coração que você seja tocado por essa palavra. E vamos lá para a nossa conversa, vamos lá para a nossa breve reflexão. Ela encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 12, aquilo que é a nossa conversa. Diz assim: certo dia, numa dessas missões, dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, ainda caminha uma luz do céu mais intensa que o sol brilhou sobre mim e meus companheiros. Todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz. Eu quero repetir. E eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Glória a Deus. Esse é o relato, irmão. Um relato sagrado, contado no livro de Atos dos Apóstolos, e que Paulo está testemunhando de frente ao rei Agripa e Festo na sua caminhada do seu propósito para testemunhar talvez a mesma história. Todos nós temos uma história para contar com Deus. Se você ainda não tem, acredite, Deus está providenciando esse encontro, e fala justamente desse encontro com o Senhor, um encontro dramático, recheado de emoção. E recheado também daquilo que é a luz. Paulo ficou cego durante 3 dias e ele cria que no fundo do seu coração estava fazendo a vontade de Deus, e mostra muito para nós daquilo que é um encontro. Logicamente eu não gosto de levar e ter como experiência a trazer uma história para a nossa vida. Logicamente nós nos movemos pela palavra, mas é muito perigoso se mover por uma palavra específica, visto que cada processo é pessoal e personalizado. Vamos lá? Vamos fazer a contemporalização, irmão? Primeiro, eu quero te falar. Paulo está testemunhando de frente ao rei Agripa, de frente ao governador Festo. E eu quero falar, meu irmão, que a sua vida será um testemunho diante de gente grande. Ele está contando a história. Ele está levando a palavra através daquilo que Deus fez. E muitas vezes será assim, irmão. Deus é a intenção de Deus mudar a nossa trajetória, mudar os rumos da nossa vida e nos abençoar. Para quê? Para que nós contemos a nossa história. E talvez nem seja com palavras, irmão. Muitas pessoas que nos veem como derrotado, como fracassado, muitas vezes como desacreditado, e Deus acredita no desacreditado. Eu quero repetir: Deus acredita no desacreditado. Muitas vezes é para esse tipo de pessoa. E não se preocupe, irmão, como você vai falar. Não se preocupe, porque em Lucas 21:15, o Senhor Deus mesmo diz que Ele colocará as palavras, o Espírito Santo colocará as palavras em nossa boca quando eles estiverem de frente. Ele fala que por amor nós seremos presos, que por amor à vida, por amor a Ele, nós daríamos o testemunho, mas que nós não teríamos que ter preocupação com o que falar, porque o próprio Espírito Santo colocaria as palavras certas na nossa boca. Olha, e o que Paulo está dizendo? Certo dia, e tem um dia certo, meu irmão, para o seu encontro, tem um dia certo para o encontro do Alisson, irmão. Certo dia, numa dessas missões, eu gosto, porque ele está contando a missão. Qual que era a missão, irmão? Espancar, matar, fazer os cristãos blasfemar, aqueles que seguiam Jesus Cristo. Era uma missão de perseguição, e perseguição por serem cristãos. Naquele tempo, cristãos amarrados pelos carros, pelos carros dos gladiadores, sendo arrastados de frente à arena, com seus corpos pegando fogo, cabeça decapitada, corpo para um lado, cabeça para o outro. Perseguição por ser cristão, perseguição por amor a Cristo, perseguição por amor às almas. E Paulo era um desses perseguidores, cristão, certo dia numa dessas missões. Só que ele não sabia o que esperava.
e encontrar com Jesus Cristo de Nazaré, aquele que ele perseguia. Então, a um passo do fracasso, um encontro marcado. A um passo do fracasso, um encontro marcado. Deus tem um encontro com você, meu irmão. Deus tem um encontro com você, meu irmão, e não é o fim. Não importa o que você esteja passando. Não importa se você pensa que está caminhando em direção contrária àquilo que é a promessa. Não importa. Ele se responsabiliza. A palavra da boca dele não volta vazia. João capítulo 1, versículo 14 diz: aquele que a palavra tornou-se carne e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho do único Pai celeste. Saiba, meu irmão, que todos que são escolhidos, todos que foram chamados, eu creio que eu estou pregando para pessoas que são escolhidas. Se essa palavra, meu irmão, já começou a arder diferente, minha irmã, se essa palavra começou a incendiar o teu coração, é o Espírito Santo agindo. É porque você é uma escolha de Deus. Acredite, Ele escolhe, Ele capacita e Ele determina os passos daquele que Ele escolhe. Amós 4,12 diz: prepare-se para um encontro com Deus, e todos os escolhidos têm um encontro, uma hora marcada, e normalmente é um passo do fracasso. Olha, a palavra fala: dirigia-me a Damasco. Dirigia-me a Damasco. Irmão, saiu de Jerusalém, o ódio tomou conta do coração, o ódio, o medo, sabe, todos os sentimentos ruins vão apossando do nosso coração durante essa caminhada. Vamos ficando cada vez mais, sabe, dominados por aquilo que nós nem imaginávamos um dia que poderíamos fazer. Começamos, no meio dessa caminhada de escuridão, a aceitar coisas que anteriormente condenávamos e até tornando-nos práticas odiosas como algo que estamos fazendo em favor de Deus. Escuridão tomando conta do coração. Uma longa caminhada para chegar até aqui, irmão. Só Deus sabe o que enfrentamos, e o nosso travesseiro, as lágrimas, regam sonhos que se tornam pesadelos. E nessa caminhada, irmão, nessa caminhada, a impressão que nós temos é que o nosso fim está logo ali. Para muitos, o crime passa a ser uma opção. E olha, uma longa caminhada para chegar até aqui, mas não se desespera, irmão. Tem uma palavra para você. Eu tenho uma palavra do céu para você. Provérbios capítulo 16, versículo 9. A palavra do Senhor Deus diz: fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem determina os nossos passos. Escolhido, escolhida pelo dedo do Criador. Radasei, Derikandarai, Sheribandaraba do Comandekaya, Derikamanda Kabasho Kandaraya, Arai Kadeshe Kandaranda Kaio. Escolhido não por um dedo humano, não por uma vontade meramente humana, mas pela vontade do céu, pelo dedo do Criador de todas as coisas. Caminhou a Damasco, mas não sabia o que iria encontrar. Pensaria que mataria mais alguns. E olha, a palavra diz: autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Eu gosto de mencionar isso. O sacerdote era o intercessor da época. Era aquele que devia estar orando por essas pessoas que passavam dificuldade, inclusive por Paulo. Agora ele está sendo incentivado e instigado por quem deveria instruir. E quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes aqueles que nos apoiam apontam o dedo para algo que parece ser bom, que parece ser da vontade de Deus, que parece verdadeiramente ter um propósito estabelecido, mas é morte. Gálatas 5:9 diz que um pouco de fermento
leveda toda a massa. Da onde tem sido originado os teus pensamentos, meu irmão? Pensa aí, da onde tem sido originados os teus pensamentos, minha irmã? Quem te influencia? Quem são as suas influências? Todos nós carregamos influências. Vocês já viram quando vão entrevistar cantores famosos? A primeira pergunta fala: quem são as suas referências? Quem são as suas influências? Porque eles sempre respondem: bandas antigas, principalmente os cantores de rock and roll. Eu fui influenciado por Pink Floyd, Led Zeppelin, U2. Mas quem é a tua influência? Alguns o meu pai, a minha mãe, outros o pastor. Mas eu sou fã. Eu particularmente, e eu estou falando de uma experiência pessoal, eu sou fã do homem que nos ensinou o significado da palavra perdão e que sempre estendeu a mão para os malucos, para os loucos que estão na escuridão. Eu sou fã de Jesus de Nazaré, irmão. E olha, Paulo continua relatando: por volta do meio-dia, ó rei, ainda a caminho, irmão, uma luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e meus companheiros. Brilhou sobre mim e meus companheiros. O escolhido aqui brilhou sobre mim e sobre os meus companheiros, porque é assim, aquela luz que nos acomete no momento é dessa forma, irmão. Ela brilha sobre nós, mas ela irradia a todos que estão à nossa volta. Quando Deus se manifesta em nossa vida, e acredite, irmão, tem um tempo. Quando Deus, o agir dele é lindo e perfeito e tem um tempo perfeito. Ele causa impacto a muitos, irmão. Causa impacto a muitos. E isso é tudo que acontece em nossa vida, não somente a luz de Deus, mas essa luz brilhava mais do que o sol. Paulo fala, uma luz que brilha mais do que o sol, enquanto ele estava a caminho da destruição. Eu sempre conto a história e eu gosto de lembrar disso, irmãos. Muitas vezes mesmo, o Senhor conversou comigo, enquanto ainda estava na escuridão, conversou comigo no dia que eu fumava, perguntando se era aquilo que eu ia ensinar ao meu filho. E foi quando eu larguei o cigarro. Um dia eu orei dentro do meu quarto, chorando em lágrimas. Falei para ele: Deus, se o Senhor não tirar de mim as drogas, eu provavelmente voltarei a cheirar. E foi o que eu fiz. Logo depois de orar, saí louco para levar minha filha num dentista aqui perto de casa. Passou um motoqueiro, Rada Soi Andaraio. Na palavra estava escrito mototáxi, parou do meu lado, eu fumando, perguntou: foi você que me chamou? Eu olhei, carnal, não entendi, estava parado, fumando na esquina, todo cheirado, todo drogado. Olhou para mim e falou: foi você que me chamou? Aí eu olhei um mototáxi de óculos e ele: Reikandaraya, Sorobandashaya, falando em línguas estranhas. Eu nem conhecia línguas estranhas. Krabada Soketekantaraya. Foi você que me chamou, né? Mas os demônios que te atormentam não deixa você ver. Mas o meu pai já entrou com providência. E eles serão destronados. Em nome do meu pai. Você verá. Irmão, depois daquele tempo, as coisas começaram a mudar na minha vida. O traficante que me servia morreu na minha frente enquanto eu buscava mais cocaína. E ele vai, essa luz brilhante, ela vai aonde nós estamos, independente, ele não tem medo da nossa escuridão. Eu estou pregando aqui para quem tem orado por alguém e está lá dentro da biqueira. Eu estou pregando aqui por alguém que está afundado na pornografia e afundado nos desejos sexuais. Eu estou pregando aqui para alguém que está perdido em sua arrogância e soberba. Deus não se importa, ele mete o pé na porta da biqueira, ele mete o pé na porta do prostíbulo, arranca a prostituta de lá, arranca o drogado da Cracolândia. Ele é Deus. E vai causar impacto a muito, irmão. Quando houver o levantar, olha o que Paulo fala assim: ó, brilhou sobre mim e meus companheiros. Eu quero ler
Romanos 5,19. Irmão, isso acontece, isso é poderoso, isso é a palavra de Deus quando nós percebemos que ela se cumpre para os que creem e para os que não creem. Isso é uma prova exata de que ela se cumpre para os que não creem e para os que creem, irmão. Romanos 5,19 fala: portanto, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. E foi o que aconteceu com Paulo. Devemos andar como o Mestre andou, tendo o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Começou a influenciar, começou a escrever cartas, começou a pregar, começou a espalhar a boa notícia que tinha chegado em sua vida. Agora, eu amo essa parte porque a palavra fala assim, ó, no versículo 14: todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz em aramaico. Paulo era poliglota, inteligente. Ele ouviu a voz em aramaico e ele falava em muitas línguas, mas que todos caíram com a luz, irmão, mas só ele ouviu. Então agora lembre-se, irmão, o que Deus tem com você, meu irmão, é só com você. O que Deus tem com você, meu irmão, é só com você. O que é seu está guardado por Deus. Lembra-se do jumentinho que todos tentavam montar e ninguém conseguiu? E ele mandou os 2 discípulos, foram lá, desamarrou, deu a ordem, a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, que alimenta o nosso espírito. Então o que ele tem com você é mistério de Deus, irmão. É mistério de Deus, meu irmão. É só com você, meu irmão. É só com você, minha irmã. Tá preocupado porque, tá chorando porque, não tenha medo, pequeno rebanho, apenas creia. Creia. Olha, eu acho bom porque isso fala justamente daquilo que ele está fazendo. Primeiro em nós e depois através de nós. Então todos nós caímos, mas só eu ouvi a voz que é capaz de levantar. Só nós temos ouvido essa voz, e tudo isso tem um motivo, tudo isso tem um propósito, tudo isso tem uma razão. Quero levar a vocês em Romanos 11, versículo 16. Esse próprio homem que caiu aqui está dizendo a seguinte palavra: se o primeiro pão assado depois da colheita é oferecido a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. Se as raízes da árvore são santas, também os ramos serão santos. Separação, consagração, deserto. Estou pregando para pessoas que têm se sentido muito sozinha. Eu estou pregando para pessoas em que pensava que tinha amigos, mas que começaram a ser abandonados. Um por um começou a sair da vida. O desespero tomou conta, a carência emocional foi crescendo, até perseguiram pessoas por meio das suas próprias mãos, por meio da sua própria força, tentando fazer com que elas viessem. Começou a aceitar migalhas de amor durante esse momento de dor e de solidão, mas não sabia. Ele nos levou ao deserto para nos falar de amor. Por quê? Tiago explica, irmão. Tiago 1,18. Quero ler com vocês esse versículo. Creio que vai trazer esclarecimento. E foi pela sua própria vontade, de quem? De Deus, que Ele nos deu vida nova por meio da verdade da sua palavra, e nos tornamos os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Você é o primeiro fruto, irmão, da sua casa. Você é o primeiro fruto, minha irmã, da sua família. Você é o primeiro fruto, meu irmão, do seu trabalho. Você é o primeiro fruto, minha irmã, da sua igreja. Você é o primeiro fruto por onde você passar. Raízes santas que contagiam. Rei Rabas é poderoso. Grandes coisas o Senhor tem para fazer em tua vida, grandes coisas, poderosas, mas eu não me vejo assim, Alisson. Ele escolheu as coisas que não são, para envergonhar as que são, as fracas, para envergonhar aqueles que pensam que são fortes, sabe? As vis, as desprezíveis. Paulo soberbo, arrogante,
assassino, violento, matador, perseguidor de cristão, recabada sobianda rabachaya, recamanda xandaraia. Está começando a abrir os olhos. Sejam abertos, as correntes vão cair. Vai cair, vai cair. Olha, a palavra fala que ele fala assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não está perseguindo os cristãos, irmão. Está perseguindo Jesus. Esse é Jesus falando. Jesus entrou em cena. Abateu o soberbo e o arrogante. Eu gosto dessa expressão Saulo, Saulo. Por quê? Jesus fala em aramaico. E quando fala Saulo, Saulo em aramaico, fala Shaul, Shaul. Que lembra-se, logicamente, do rei Saul, que representa a igreja rebelde. A igreja desobediente. Há dois tipos de pessoas, os que obedecem e os que não obedecem, irmão. Os rebeldes e os que amam o Senhor. Nós vemos isso ao longo de toda a história, como a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, como Jesus fala que não podemos servir a dois senhores. Então ele fala Shaul, Shaul, porque ainda não houve a troca. Mas logicamente ele vem ser chamado de Paulo lá na frente. E o nome Paulo significa aquele que foi pedido para Deus, honrado. E Shaul, ele leva justamente essa essência também da pessoa que está sendo clamada por Deus, de uma pessoa que está fazendo uma oração, de algo que foi pedido, instruído pelo um céu todo-poderoso. E o Senhor Jesus foi no meio desse caminho porque essa pessoa não conseguia enxergar os seus próprios passos de ódio e de destruição. Um rastro de sangue pelo caminho foi deixando. Shaul, Shaul, por que me persegue? Porque tem um confronto, irmão. Mas é caminhando para a nossa morte que nasce a nossa fé. É caminhando para a morte, no nosso pior momento, que nasce a nossa fé, irmão. É demais isso, sabe por quê? Porque é o brilho no olhar que nos leva a outra dimensão. Aleluia. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisa ouvir. É no nosso pior momento que nasce a nossa fé, e é o brilho no olhar que nos leva a outra dimensão, a um lugar onde muitos falam, mas poucos compreendem, a um lugar onde as pessoas têm insistido num reino desconhecido, num céu todo-poderoso, que existe um caminho com o nome de Jesus Cristo, que promete para nós um propósito de vida, felicidade e plenitude, mas que não conseguimos sentir. Quando temos encontro, prepare-se, haverá um encontro com Deus. Você foi escolhido, irmão. Você foi escolhido, eu tenho certeza. Se você chegou até aqui, nesse momento da mensagem, com o coração queimando, essa palavra que eu vou dizer é para você. Romanos 8, versículo 30. O Senhor Deus diz o seguinte: alguns são predestinados, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E é nesse momento que temos a impressão e a certeza de que é na fraqueza que nós vamos nos fortalecendo. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.